da questão da chegada dos soviéticos a Berlim, né? Comentei também sobre a questão de que aqui no Brasil, por exemplo, se aborda no ensino fundamental, no ensino médio, eu não sei, na educação básica, né? Quando se fala, por exemplo, do fim da Segunda Guerra Mundial, no mínimo se dá um peso igual, né? Para o desembarque na Normandia e com a chegada dos soviéticos ali a Berlim, o que é uma brincadeira, né? Evidentemente que não tem nada a ver, isso aí foi uma tentativa de... por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente acredita lá muito mais do que qualquer outro lugar, de que foi o desembarque da Normandia que simplesmente decretou o fim da Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com o soviético. Lá nos Estados Unidos não tem nada a ver com o soviético, né? Então, enfim, as narrativas, né? E é claramente que isso aí precisava ser construído, por quê? Porque justamente quem patrocinava o nazifascismo não ia, por exemplo, como diz o Zhukov, disse o Zhukov, o general soviético, não ia perdoar o soviético por derrotar o nazismo, por derrotar o nazismo e libertar a Europa daquilo que a Europa tinha criado, né? Então, os patrocinadores do nazismo foram derrotados pelos soviéticos também. E os patrocinadores do nazismo continuaram, que foram as grandes corporações capitalistas, né? Os grandes proprietários, os grandes burgueses, os grandes latifundiários em alguns lugares também, em alguns lugares do mundo, enfim. Então, claramente que o projeto deles foi derrotado pelos soviéticos, né? Então, basta ver, por exemplo, depois a incorporação dos chefes nazistas a várias nações aí, né? Foram muito bem... poucos, na verdade, sofreram, pagaram, na verdade, pelo que fizeram, né? Então, enfim, eles não perdoariam. E é por isso que eles odeiam tanto hoje a Rússia, transferindo para a Rússia o ódio que tinha da União Soviética, porque os russos aqueles que herdam o que era a União Soviética. A União Soviética foi quem derrotou ali o nazismo, que foi criado para derrotar a União Soviética. Diga-se, também para derrotar a classe trabalhadora lá na Europa na década de 20, né, para derrotar os trabalhadores, sobretudo na Alemanha, que estavam prestes a fazer uma revolução, né? Para derrotar os trabalhadores na Itália, que estavam prestes a fazer uma revolução, né? Então, o fascismo foi utilizado como essa ferramenta para derrotar, porque o liberalismo, o conservadorismo, tal, esses regimes políticos do capitalismo não era suficiente naquele momento para derrotar a grande organização dos trabalhadores, né? Então, eles precisavam do fascismo. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha, e seria assim também em inúmeros outros lugares, né? Se o tal conservadorismo, se o tal liberalismo que estava em um ou no outro país não conseguisse por si só derrotar a classe trabalhadora. Mas nesses lugares, não. A coisa era muito forte. Então, foi necessário utilizar-se dessa ferramenta. Uma vez utilizada essa ferramenta para derrotar a classe trabalhadora, por exemplo, na Alemanha, com grande apoio de todos os políticos ali, de direita, alguns até de centrinho, de esquerda, tal, até extrema-direita, para o Hitler, né, para o Partido Nazista. Depois que isso foi efetivado, então, aí a ideia era instrumentalizar esse nazismo para derrotar justamente aquilo que ameaçava essa Europa capitalista, que era a União Soviética, né? Então, o nazismo ele nasceu com isso. Primeiro, para fazer essa derrota, os trabalhadores, evitar que os países tivessem revoluções, e, posteriormente, para derrotar a União Soviética, né? Então, como eles não conseguiram esse objetivo, eles foram derrotados nesse objetivo, eles jamais perdoaram a União Soviética, tá? Então, o Dia da Vitória, que, né, enfim, é o dia que deveria render homenagens aos libertadores do mundo do nazifascismo. Até porque, de certa forma, a Europa perde um pouco o controle, né, da máquina nazista. O nazismo era o produto que se volta, de certa forma, em alguma medida, contra o seu criador, né? Então, a Europa, sim, a União Soviética liberta a Europa de um grande mal, né? Mas a Europa, neste momento, não quer homenagear, ela quer mudar a narrativa. Lá na Polônia, por exemplo, os soviéticos foram expulsos completamente de qualquer tipo de celebração, né? Na Ucrânia, o Zelensky se deu o luxo de fazer, no dia 9, dia da vitória lá na Praça Vermelha, em Moscou, ele resolveu fazer uma comemoração, o dia mais ou menos parecido como o dia da vitória do Ocidente, alguma coisa assim. Chamou para um encontro várias lideranças ocidentais também, para fazer um encontro que seria, na verdade, uma resposta ao dia da vitória lá na Rússia, né? E também disse que vai fazer ataque
que pode fazer um ataque a Moscou no desfile do dia da vitória também, né? O Zelensky, que sinceramente não sabe mais o que fala, acabou de vender a Ucrânia, né, a preço de banana para os Estados Unidos, né? Justamente porque não quer encerrar esta guerra, né? Então, falei bastante disso aí, né? Pois isso que eu ia te perguntar, ô José, eu tava curioso antes de começar o programa, aí enrolou tudo aqui, eu ia começar o programa te perguntando desse acordo aí do Zelensky agora com os Estados Unidos, né? Porque ele não tinha vendido já os minerais para. Não tinha entregue, vendido, não tinha entregue já para os britânicos, ô José. Agora o que ele entregou, afinal de contas, aí para os estadunidenses? Então, ele tentava, na verdade, entregar para os britânicos, né? Mas a pressão não deixou, né? Então, ele resolveu entregar para os Estados Unidos. É um acordo, assim, inacreditável, né? E, no fim das contas, por que o Zelensky faz esse acordo? Porque ele quer continuar com a guerra. Ele quer continuar com a guerra, porque a guerra é um projeto também político dele e da Rada ucraniana, que é o parlamento do país, né? Todos eles, na verdade, hoje vivem da tal da lei marcial. Não é que não tem eleição para presidente por causa da lei marcial. Então, a Rada ela vai postergando, né, a lei marcial, porque ela também acaba se beneficiando. Os parlamentares também não têm eleições parlamentares na Ucrânia também. Então, é um grupo político que está no poder, que não é só o Zelensky que faz parte do grupo. Todos os parlamentares da Ucrânia também fazem parte desse projeto político de poder. E eles estão se lixando, na verdade, para a Ucrânia, para o povo ucraniano. Eles querem a continuidade da guerra, né? Então, o acordo com os Estados Unidos foi um acordo também, de certa forma, sincero um pouco numa condição para continuar a guerra. Não sabemos, por exemplo, qual eram as ameaças que estavam a pairar sobre o Zelensky, caso ele não fizesse esse acordo com os Estados Unidos, né? Por exemplo, os Estados Unidos poderiam perfeitamente não fazer um ataque diretamente à Ucrânia, né? Mas poderia perfeitamente facilitar as coisas para a Rússia, né? O Elon Musk poderia desligar, por exemplo, os satélites, né? E assim por diante, né? Então, nós não sabemos qual era a ameaça. Agora, se ele resolve fazer um acordo, estabelecer um acordo de rendição, no caso, porque perdeu a guerra, né? Então, não teria por que ele entregar a riqueza da Ucrânia. Esse acordo é absurdo, porque, na verdade, eles vão criar um fundo, né? Que vai administrar as riquezas minerais da Ucrânia, né? E aí o que acontece? Tudo o que foi explorado, né, deverá ser negociado preferencialmente com os Estados Unidos. Quando você entende preferencialmente, significa o seguinte: tudo que foi extraído do solo ucraniano, né, irá para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, se quiser negociar, negocia esse produto aí, né? Ou utiliza esses produtos, né? E aí, assim, se em algum momento a Ucrânia entender, né, que que precisa mudar alguma coisa, ela não pode, né? Por quê? Porque esse acordo aí com os Estados Unidos é mais importante, né? Ele é superior à Constituição ucraniana. Então, a Constituição ucraniana, a lei ucraniana, não vai poder mudar absolutamente nada. Além disso, é um acordo por tempo indeterminado, que significa para sempre, né? Para o resto da eternidade, até quando os Estados Unidos desejarem explorar as riquezas minerais da Ucrânia, né? E aí o que acontece? Todo o lucro do investimento irá para o fundo, né? E aí, no caso, o que acontece? 50% disso vai para os Estados Unidos, né? O outro 50% vai para onde? O outro 50% vai para o investimento, né, na exploração, no refino dos minerais ucranianos. Ou seja, os outros 50% não vai para a Ucrânia, os outros 50% vai ser investido pelos Estados Unidos para conseguir explorar ainda mais as riquezas ucranianas que irão para os Estados Unidos. É essa a lógica. E se por acaso os Estados Unidos entenderem que não está chegando o suficiente, ele pode mudar o acordo também, né? Ele pode, por exemplo, como é que ele muda esse acordo? A Ucrânia vai ter que compensar. Se os Estados Unidos entenderem que estão perdendo alguma coisa aí com o acordo, que durante esse ano entrou muito menos do que a gente queria, a Ucrânia vai ter que compensar isso aí, entregando um pouco mais ali para os americanos, né? Além do que, e aí, assim, não há como os Estados Unidos, não há como a Ucrânia se livrar
dos Estados Unidos agora até a eternidade. Acabou. E as suas riquezas naturais ficarão sob o controle totalmente dos Estados Unidos. Na prática, é este o acordo que foi feito, né? Então, uma parte da Ucrânia já não existe mais, pelo menos em termos de soberania, né? Porque quando você cria um acordo com uma nação como os Estados Unidos, e esse acordo é superior à sua Constituição, né? Então, eles fazem o que quiserem, eles mandam, em nome desse acordo, eles podem fazer o que quiserem, né? Eles podem fazer o que quiserem na Ucrânia. Os Estados Unidos podem perfeitamente entender o seguinte: eu quero que vocês estabeleçam uma lei aí uma lei tal que faça isso, isso e isso. Mas o que essa lei tem a ver com o acordo? Olha, eu estou alegando que eu preciso dessa lei porque, de certa forma, ela está este acordo, né, não está sendo tão benéfico para os Estados Unidos, estamos perdendo diante de tudo aquilo que a gente colocou na Ucrânia. Então, enfim, os Estados Unidos vão mandar na Ucrânia. Acabou a soberania dessa parte do que pode ser ainda a Ucrânia, né? Agora, o mais absurdo de tudo isso é que este acordo ele se inseria dentro de uma lógica que era a seguinte: os Estados Unidos colocaram milhões e milhões aí, né? Fala-se em 300 milhões de dólares, assim por diante, lá na Ucrânia, tal. Então, esse acordo seria para que a Ucrânia pagasse esse dinheiro, né? Que ela deve para os Estados Unidos. Dois problemas aí. O primeiro deles, né? É que o menos complicado, né? O menos complicado neste caso aí, né? É que, curiosamente, esse acordo não mexe na dívida, a dívida vai continuar. Né? Então, tudo que a Ucrânia deve vai continuar devendo para os Estados Unidos. Então, esse acordo não mexe nessa dívida. Isso é absurdo. O outro, mais absurdo ainda, é o seguinte: a equipe do Donald Trump reconhece que foram os Estados Unidos que começaram a guerra contra a Rússia. Tá? Eles reconhecem isso. Eles falam assim: foi o governo Biden que começou essa guerra contra a Rússia. Foi o governo Biden que jogou a Rússia no colo da China. Foi o governo Biden que fez isso, isso e isso. Foi o governo Biden, a Tulsi Gabbard, que é uma das melhores que tem no governo Trump, talvez a melhor, talvez melhor que ele, né? Muito lúcida, né? Que a chefe de segurança, ela disse hoje, por exemplo, da questão dos laboratórios bacteriológicos que foram criados na Ucrânia pela gestão anterior, né? Então, eles reconhecem que o papel dos Estados Unidos lá na Ucrânia, um papel muito anterior ao começo da guerra, eles reconhecem tudo isso, eles reconhecem que os Estados Unidos começaram essa guerra. Então, se eles reconhecem isso, se eles falam que foi o governo Biden que começou tudo isso, eles precisam entender que foram os Estados Unidos que começaram tudo isso. Então, se os Estados Unidos começaram essa guerra utilizando-se da Ucrânia como um proxy, então o dinheiro que os Estados Unidos colocou ali não foi um dinheiro dado para a Ucrânia, foi um dinheiro para instrumentalizar, para fortalecer seu proxy, para lutar, né, pelos Estados Unidos contra a Rússia, né? Então, na verdade, os Estados Unidos, a Ucrânia não deve nada para os Estados Unidos. Quando o governo reconhece que foi o governo Biden que começou a guerra contra a Rússia, né? Então, ele já está indiretamente reconhecendo que os Estados Unidos começaram a guerra contra a Rússia e que os Estados Unidos que fizeram esse investimento. Não foi dinheiro para a Ucrânia. Então, é algo muito sórdido, né? Que pouca gente fala. Né? Os Estados Unidos estão chutando bêbado. Né? Estão tirando tudo que podem do mendigo. Sabe? Estão tirando a última lata d'água do mendigo. Tá? A última farinha, o último pedaço de pão do mendigo. É isso que está fazendo esse governo fascista do Donald Trump. Né? Claramente que a Ucrânia aceita tudo isso. E o Zelensky é tão fascista como o Trump. Tá? Porque ele poderia reagir em relação a isso em defesa do povo ucraniano. Mas ele não tem nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relação patriótica com o povo ucraniano, nem com a Ucrânia. Tá? Então, ele se coloca acima da Ucrânia. Ele também utiliza-se da Ucrânia, né, como instrumento para o seu poder político, para o seu projeto político. Então, tanto ele como o Trump são da mesma laia, são dois fascistas. Né? Dois fascistas. O Trump, que reconhece que, sim, foi o meu país que começou essa guerra, foi o meu país que fez esses investimentos, porque sem esses investimentos não teria guerra, a Ucrânia não poderia fazer essa guerra contra a Rússia sem o dinheiro que eu coloquei lá, porque eu coloquei o dinheiro na Ucrânia, porque a Ucrânia era o meu instrumento contra a Rússia, né? Era o meu instrumento para fazer guerra contra a Rússia, era a minha arma contra a Rússia, era a Ucrânia, eu precisava aperfeiçoar essa arma, eu precisava calibrar essa arma, eu precisava azeitar essa arma contra a Rússia. Por isso o investimento que eu fiz para melhorar essa arma, essa máquina contra a Rússia. Então foi dinheiro que os Estados Unidos empregaram, né, para fazer a guerra contra a Ucrânia. Quando eles cobram hoje esse dinheiro da Ucrânia, né,
o Zelensky poderia perfeitamente utilizar-se disso para falar, não, nós não devemos nada para vocês, porque nós fomos o instrumento de vocês nessa luta. O problema, para finalizar, é que se ele faz isso, ao mesmo tempo, ele vai ter que aceitar que ele sabia que ele sabe que a Ucrânia é um proxy. E aí você desmonta completamente essa narrativa de que a Rússia está fazendo uma guerra, na verdade, é contra a Ucrânia, não é contra a OTAN e não é contra os Estados Unidos. Então, o mundo vai cair sobre a cabeça dele também. Então, por causa disso, ele não assume. A Ucrânia era um proxy. Ele assume que a Ucrânia era, sim, né, quem estava guiando contra a Rússia, e por isso o que entrou dos Estados Unidos era, na prática, uma ajuda. Se ele tivesse o mínimo de decência, ele quebrava completamente essa narrativa, assumia a responsabilidade em defesa do povo ucraniano. Como ele não quer fazer, ele está ajudando a destruir completamente a Ucrânia. Falei muito, não sei se eu consegui ser claro, né? Tá sem som, Portinho? Opa, não, eu estava dizendo que tem uma pergunta aqui no chat que eu vou fazer em seguida para o Josa, que até é uma pergunta, uma dúvida minha também, mas tu falaste aí no povo ucraniano, no final da tua fala, né? E a minha grande preocupação é o povo ucraniano, porque esses canalhas aí que ficam jogando, né, com os povos do mundo, eu não tenho nenhuma preocupação, nenhum compromisso com esses canalhas, né? Ainda mais canalhas da laia de Trump, de Netanyahu, de Zelensky, né? Que são todos uns nazi-fascistinhas da pior qualidade, né? E para o povo da Ucrânia, o que seria bom para o povo da Ucrânia, né? Que tem pouca gente que fala sobre isso também, né? O bom para o povo da Ucrânia seria que o Zelensky fosse apiado do poder, né? Retirado do poder, que assumisse um presidente com compromisso de soberania com a Ucrânia, e que dissesse isso que o Josa falou aqui, que fosse lá na Casa Branca dizer isso na cara do Trump. Vocês nos enfiaram nessa enrascada, vocês é que vão nos indenizar agora. Vocês devem uma indenização para a Ucrânia. Isso que um ucraniano de verdade deveria falar, né? Pelo menos isso, né? Mas a pergunta é essa aqui, ó, Josa, das terras raras, se elas não estão nos territórios ocupados pela Rússia. Muito se fala, né, que as terras estão no Donbass, as principais. Eu andei vendo um mapa aí que não é de uma fonte de muita qualidade, inclusive foi no jornal da Globo, tá? O Celso já tá rindo ali, ó. O Celso já tá rindo. O jornal da Globo botou um mapa, até eu fiquei na dúvida e pensei, amanhã eu vou perguntar para o José isso aqui, ó. No jornal do jornal da Globo que eles botaram lá, o mapa tinha fontes, terras raras e minerais raros por quase toda a Ucrânia ali, né? E tinha uma parte ali no Donbass, mas era mínima, quase mínima, o que tinha ali nos territórios conquistados pela Rússia. Eu diria que eram assim, em torno de 15% no mapa ali. Onde é que estão, afinal de contas, José, esses minerais aí? Olha, 40% está na área já sob controle da Rússia, 40% das terras raras ucranianas, 20% a 21% estaria numa área em Dnipropetrovsk, que é uma área... a Rússia, nesse momento, tem feito bastante pressão sobre a fronteira de Dnipro, tem feito pressão também sobre a fronteira de Kherson, fez a travessia do Dnieper, né? Já está, na verdade... tentando se fortificar a posição na margem ocidental do Dnieper, lá em Kherson, né? Tem feito ataques muito poderosos, né? Aquelas fortificações que ficam à frente da cidade e da área de Zaporizhzhia, que está sob o controle de Moscou, né? Tem ampliado o seu território, a quilometragem quadrada em Sumy, assim, tem um controle total, já completamente limpo, né? Ou seja, sem mina e sem nenhum tipo de ameaça, em torno de 100 quilômetros quadrados, né? E um controle muito maior de um território que ainda precisa de todo esse processo, né? Já tem um controle maior do que esse, em termos de território de quilômetro quadrado em Kharkov, né? Que é uma situação bem complicada. Há muitas expectativas de que possa haver uma ofensiva da Rússia sobre Kharkov. Essa ofensiva da Rússia deve varrer, né, completamente as tropas ucranianas do norte ali de Kharkov, e se isso acontecer, a terra conquistada ali, dominada ali, vai ser terra conquistada, vai ser terra provavelmente anexada, né? E aí o que acontece? A Rússia, ela tem pressionado a entrada em Dnipro
por 4 áreas diferentes. Se a Rússia entrar em Dnipro, as fortificações de Dnipro elas são irrisórias, né? Foram construídas há pouco tempo. E aí, por exemplo, na urgência, para vocês terem ideias, houve fortificação na Ucrânia, cidade de Fortaleza na Ucrânia, que precisou de anos para ser construída, né? Para deter os russos. Então, tampouco a Ucrânia tem hoje muita condição de gerar fortificações, porque ela precisa mandar a mesma tropa de engenharia para outras frentes, para outros locais, né? Então, o que acontece? Além do que, a despeito de toda aquela área ser muito plana, Dnipro é ainda mais plano, né? E Dnipro, se a Rússia entra em Dnipro, vai ser um passeio. A possibilidade de ganhar uma grande quilometragem quadrada em pouco tempo é muito grande, né? E a área de Dnipropetrovsk, onde há, por exemplo, terras raras, está muito perto ali daquela área que a Rússia pode invadir. A Rússia, certamente, as tropas russas certamente vão chegar nessa área com muita facilidade. E se chegar nessa área com facilidade, dominará 60% das terras raras ucranianas. Ou seja, no restante da Ucrânia vão ficar 40% apenas das chamadas terras raras. 60% podem ficar sob o controle das Forças Armadas da Rússia. Neste momento, 40% já está sob o controle de Moscou. Esta é a realidade. O Jornal da Globo, portanto, ele mentiu, como sempre, como via de regra ele costuma fazer, né? Tá sem som, Portinho? Mais uma vez fui enganado pelo jornal, né? Eu não fui enganado. É claro que eu vi aquele mapa, né? E o Celso chegou a rir quando eu falei no Jornal da Globo, né? Exatamente. Agora, assim, o Zelensky, ele aparentemente, ele queria também entregar para o acordo as terras raras que está sob controle da Rússia. O Trump falou, não, essas daí eu não quero, não. Essas daí eu não consigo. Como é que eu vou brigar com os caras? Você está doido? Eu vou brigar, eu vou colocar meu exército lá no Donbass para tomar essa área da Rússia? De jeito nenhum. Eu quero acordo sobre as áreas que ainda estão sob o controle de Kiev, né? Porque o Trump, ele é doido, é demente, é tudo mais e tal, mas ele assim, um pouquinho mais lúcido do que o vovô Gagá, que estava no poder anteriormente, né? Um pouquinho mais lúcido. Não é um elogio, por isso que eu estou falando do vovô Gagá. Para elogiar o Trump, eu tenho que falar do vovô Gagá, para a gente diminuir o elogio, né? Então, assim, a coisa tá muito complicada neste momento para a Ucrânia. A Rússia, neste momento, ela tem assim, atuado com uma frieza muito grande, né? Todos os generais ucranianos têm uma percepção de que a Rússia pode fazer ofensivas a qualquer momento. E a gente começa a ver materialidade hoje no terreno para essas ações, né? E algo que eu já falei aqui na outra live, acredito que na semana passada, né? É muito importante a gente prestar atenção no que está acontecendo em Odessa. Nessa semana, novamente, houve movimentos por parte da resistência pró-russa, né? Que vem praticando sabotagem naquela região, ao mesmo tempo em que as Forças Armadas da Rússia têm bombardeado locais muito precisos e preciosos para a Ucrânia, que seriam locais que assegurariam, né, a defesa, né, a segurança militar da região de Odessa. Esses locais vêm sendo atacados constantemente pelos bombardeios russos, ao mesmo tempo que a resistência pró-russa em Odessa vem aumentando as suas práticas de sabotagem e vem ganhando, militantes a cada dia. Ou seja, qual é a lógica aí que a gente começa a perceber no cenário? Uma lógica de uma guerra civil em Odessa. Tá? Uma guerra civil que, se vencida pela resistência, poderia decretar, por exemplo, um referendo às pessoas do Oblast para uma independência do Oblast em relação à Ucrânia e uma posterior união à Federação da Rússia, algo que, curiosamente, a Rússia e a Bielorrússia, né, estão tratando de fazer, né? Josa, justamente isso aí que eu queria te perguntar, porque eu estou achando que está tendo muito. Eu estou achando, não, está tendo muitos ataques contra a Odessa e bem diversificados, assim. E normalmente, quando pelo menos a Rússia, quando faz esse tipo de ataque, normalmente eles têm planos de invadir, eles acabam depois dominar, né? Como será a palavra certa?
Mas a questão é o seguinte, como é que eles iriam chegar em Odessa para ajudar o pessoal de Odessa com mantimentos, com armamentos, com essas coisas? Por onde que eles chegariam? Porque pelo Mar Negro está tudo minado, né? E ali não dá para fazer, eu acho que um caminho por... né? Não sei como é que faria essa logística. Então, essa logística poderia ser feita, por exemplo, da seguinte maneira: você pode orientar, né, a resistência, né, entregar orientação para a resistência sobre o recebimento de armas da OTAN e os locais onde essas armas são colocadas, por exemplo, né? Então, a OTAN utiliza-se muito de Odessa para entregar essas armas, a partir da Romênia, né? Então, essas armas chegam em Odessa, na área portuária. A Rússia, ela permite até com que haja o desembarque. Essas armas vão para os depósitos, depois são destruídos. Um míssil chega no depósito e destrói tudo, né? É muito provável, por exemplo, que em algumas situações eles não destruam um outro local e orientem as tropas para fazer um ataque, uma missão de assalto ali a esse local e pegar essas armas. Ou seja, na orientação, né? Esse tipo de ajuda é muito importante, né? Você orientar, você entregar a informação, você facilitar também, você atacar, por exemplo, com drones, né? As forças de segurança que estão no local, né? Para que depois essas tropas da resistência possam chegar ao local. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade é contar com uma rede de fornecimento de ajuda secreta, né? Que se estenda a partir de um corredor virtual, né? Que vem de outros locais da Rússia, da área da Ucrânia controlada pela Rússia, passe por Mykolaiv, né? Onde também já há muita resistência para a Rússia, né? E esses materiais possam chegar às tropas ucranianas, porque a Ucrânia hoje não tem tempo para fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de fiscalização. O serviço secreto da Ucrânia hoje está muito mais concentrado, por exemplo, em tentar defender os oficiais da OTAN e também de praticar atos terroristas. Então, muito mais preocupado com isso aí do que, por exemplo, fiscalizar algo dessa natureza, porque até o momento eles não presumem que a Rússia seja capaz de fazer algo dessa natureza, né? Agora, ajuda a essa resistência, eu acho que ela ainda não está a ser entregue como deveria, tá? No momento, a gente pode falar muito mais, né, da ajuda através dos bombardeios dos locais do que propriamente da entrega de armas e mantimentos aí para essa resistência. Agora, de qualquer maneira, ela está crescendo bastante. É muito difícil que Odessa siga com a Ucrânia. Pode até ser que acabe a guerra, mas o que aumenta muito, né, a bronca das pessoas em Odessa em relação à Ucrânia. Aumenta muito, né? A gente teve aí recentemente o dia o aniversário, né? É triste falar isso, né? Da casa sindical, né? Onde as pessoas foram assassinadas, queimadas vivas, né? Queimadas vivas. Exatamente. E houve muita bronca, né? Do pessoal de Odessa em relação à Ucrânia, né? Esse tipo de bronca está mais forte do que era anteriormente, né? Até porque hoje está muito mais claro para inúmeras pessoas em Odessa a responsabilidade dos grupos nazis do que anteriormente, tá? Esse pessoal, inclusive, está sendo caçado hoje pela resistência, tá? Muitos militantes, né, do setor direito, hoje, estão correndo risco de vida porque estão sendo perseguidos por gente da resistência lá dentro da Ucrânia, tá? José, e me fala outra coisa, e qual é o que aconteceu com o porta-avião dando cavalinho de pau no oceano agora, no Mar Vermelho? O que está acontecendo ali? Que está caindo, acabando, ali... 18 falando do mar? Pois é, né? O USS Truman, né, que é o porta-aviões, né? A chamada banheira, né? Que, aliás, né, a Rússia hoje detém um tipo de míssil que afunda um porta-aviões desse daí, só para você ter uma ideia, né? Eu não estou falando de Oreshnik, não, né? O que está acontecendo ali é o seguinte: sempre que os OTIs começavam com os drones, né, e mísseis, o Truman, ele reagia, ele tinha a sua defesa antiaérea, que conseguia combater tudo aquilo ali, na medida do possível e tal, gastando, e as pessoas não falam disso, né, mas gastando milhões e milhões para bater os drones dos OTIs.
Ou seja, já havia um grande prejuízo, ninguém conta isso. O pessoal fala, por exemplo, dos MQ Reapers, né, que são os drones de monitoramento, cada um custa 33 milhões de dólares, os SOTIs já derrubaram 22, né? O pessoal fala desse prejuízo. O pessoal fala, por exemplo, das aeronaves, né? Que já foram 2 aeronaves que foram destruídas, né? Uma ano passado e agora essa aeronave mais recentemente. O pessoal fala disso aí, fala também do que é gasto com os bombardeios lá no IEM, mas ninguém fala, por exemplo, dos bombardeios, né, da defesa antiaérea desses navios em relação aos drones dos OTIs. É uma grana, assim, gigantesca, né, que os Estados Unidos estão utilizando a ponto de haver muita pressão hoje nos Estados Unidos para que pare com essa campanha contra os OTIs, porque o prejuízo financeiro já é muito grande, né? Então, o que fazia o Truman? Ele utilizava-se das suas baterias antiaéreas, né? E ela conseguia derrotar, né, interceptar e destruir a maioria dos drones, né? Ocorre, né, que os OTIs começaram a jogar muitos drones. Então começou a esgotar bastante a capacidade do Truman de reagir. E alguns atingiram o navio. Então, o que acontece? A partir de um certo momento, o que o navio começou a fazer? Começou os ataques dos OTIs. Ele pega e foge para o norte do Mar Vermelho, foge mesmo, essa é a palavra, foge de medo para o norte do Mar Vermelho, na proximidade do porto de Eliá, em Israel, para se defender dos ataques dos OTIs, né? O que aconteceu nesse dia aí foi que ocorreu um ataque inesperado, no horário inesperado. Eles ficaram completamente desesperados, e aí fizeram uma manobra muito rápida, né? Uma manobra que não faz parte do manual, inclusive, mas tudo isso pelo quê? Pelo medo dos mísseis e drones dos OTIs. Ou seja, um bando de bunda mole. Então a manobra foi feita com muita velocidade, e aí tanto o navio que estava ali, como o carro que prendia o navio, ambos foram para o fundo do mar, né? Essa é uma informação que se fala. Uma outra informação é que um próprio drone teria atingido ali também o avião. Sendo uma ou outra, o fato é que a banheira precisou correr para o norte do Mar Vermelho para se esconder, né? E aí fez essa manobra que acabou gerando mais um prejuízozinho aí para os Estados Unidos. Lembrando que agora são 2 porta-aviões, o presidente, o Wilson, está lá também, e o Wilson foi mandado para o Mar da Arábia, né? Por quê? Porque o que se fala, os OTIs assumem essa narrativa, os Estados Unidos, na verdade, dizem que não, mas o fato é que não havia por que mandar o USS Wilson lá para o Mar da Arábia, né? O que se fala é que o porta-aviões Truman já perdeu parte da sua operacionalidade. Ele já não consegue mais operacionalizar como antes. Então foi necessário mandar o Wilson. O que os Estados Unidos falam? Não, nós mandamos o Wilson para pressionar o Irã. Mentira. Que é o local onde ele está, no Mar da Arábia, não é para pressionar o Irã. E os ataques do Wilson, neste momento, também acontecem contra os OTIs, né? Então, eles estão utilizando 2 porta-aviões na guerra contra os OTIs. E eles estão perdendo essa guerra para os OTIs, a despeito de estarem assassinando muitas pessoas inocentes lá no Iêmen, né? José, e o que aconteceu? Teve uns incêndios ali em Israel? Chegou a pegar alguma base militar ou perto de bases militares? O que foi aquilo ali? Foi drone, míssil, sabotagem? Foram várias bases. Olha, ainda eu não consegui ter nenhum tipo de informação sobre isso que não relate que tenha sido algo da natureza, né? Os incêndios florestais. Ninguém consegue explicar direito o que aconteceu. O fato que foram incêndios florestais os mais graves da história de Israel, tá? Esses incêndios motivaram ali várias tempestades de areia, né? Areia misturada com fogo, um negócio horroroso, tal. Não foi uma, foram várias bases de Israel que foram completamente queimadas. Vários tanques Merkavas ficaram completamente destruídos, né? Eu até brinquei no vídeo que eu fiz no canal, né? Que é o tal do povo que se julga escolhido, né? Enfim, acho que foi abandonado, né? Porque a natureza estava fazendo ali um ajuste de contas, na verdade, né? Destruindo, porque veja, o que a natureza destruiu ali? Tanques, né? Base militar de Israel. Bases foram destruídas, tanques Merkavas foram destruídos, né? E aí o curioso é que o fogo foi tão sério, né? Que as pessoas estavam fugindo completamente das áreas incendiadas, né? E teve carro na rodovia que o fogo chegou e pegou.
os carros na rodovia, todo mundo desesperado para fugir para uma área central, né, onde não tivesse incêndio, mas foi um negócio assim absurdo. Agora, o que se fala? Até agora, as informações que eu tive, teve um ou outro que falou uma coisa aí, mas eu não quero bancar, não. Eu quero ficar com a questão de que foi uma coincidência aí da natureza. Aí. Que até os incêndios que aconteceram ali não foram provocados, né? Foram incêndios que aconteceram do nada, começou a ter incêndio, né? É mais ou menos isso daí. Josa, e tu ouviu falar Maravilha. De israelenses com dupla nacionalidade, tipo, israelenses de dupla nacionalidade, brasileiro com nacionalidade israelense, não falando especificamente de brasileiros, mas de outros países, assim, de pessoas que têm sido presas ilegalmente, obviamente, né, em outros países, não dentro de Israel, por estar falando mal do governo sionista de Israel. Tu já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Muito pouco, sobre isso muito pouco, né? Muito pouco. Eu acho que os israelenses não precisam que os judeus falem mal, porque logo nem nós brasileiros vamos poder falar, né? A gente também não vai poder falar pela conversa que ele tem aqui. Mas eu não tenho ouvido falar disso, não. Essa questão aí, só uma outra coisinha, mas muito pouco. Não tenho tido informação sobre isso, não. O que eu tenho informação é sobre, assim, perdão aí pelo termo, né? Mas o Trump ele está se configurando como o governo do arrego, né? Está arregando toda hora, né? Ele já arregou para a China, né? Tirou as calças, chamou o Xi para uma conversa íntima, né? Agora está arregando para o Irã, né? E aí, o que é curioso, o Irã, desde o começo, não abaixou a cabeça para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ameaçaram, falando que ia destruir completamente, aquela coisa toda. Não, né? Querem um acordo? Vai ter que respeitar aqui o que a gente também quer impor para vocês. Né? Não é pela força. Vocês vão ter que conversar com a gente. E detalhe importante, eu não quero nem conversar diretamente com vocês. Eu quero que tenha um intermediário para conversar. Eu falo para ele fala para vocês. Se a gente avançar nessa conversa, posteriormente, vamos ter um encontro entre nós. Mas, no primeiro momento, eu não quero nem olhar para vocês. Mais ou menos isso que o Irã determinou. E foi aceito pelo Trump. Tá? Então, o que acontece agora? O que está sendo falado agora? Né? Havia, na verdade, um grande interesse do Netanyahu, né, para que haja uma guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Alguns especialistas falam que isso ainda seria possível, mas a lógica nos mostra que cada vez mais os Estados Unidos estão rompendo com essa ideia. Tanto é que o Netanyahu estaria muito louco da vida com isso, né? Muito bravo com isso, e já falou, inclusive, que se preciso for, ele vai atacar o Irã sozinho, né? Que não vai, que ele é bunda mole, mas ele falou que vai fazer isso, né? E aí, o que acontece? O Trump, ele precisa de uma vitória também contra o Irã, porque ele sabe que, ele sabe, né, o Hegseth, né, que é o Peter Hegseth, né, que é uma das lideranças do governo, é favorável à guerra contra o Irã, inclusive, né, mas o Trump entende, né, que essa guerra ela pode ser destrutiva também para os Estados Unidos, né, e ele sabe que os Estados Unidos não podem perder força hoje, porque precisam mirar a China. Ainda que não mirar a China militarmente, mas até para mirar a China na continuidade dessa guerra tarifária, os Estados Unidos não podem embarcar numa guerra altamente destrutiva contra o Irã. Então, o que está acontecendo aí? Né? Neste momento, os Estados Unidos e o Irã estão em negociações, tá? Para legitimar o acordo nuclear de 2015, né? Que era o acordo nuclear de 2015, aquele que o próprio Donald Trump, né, disse em algum momento que foi o pior acordo da história, né, feita com o Irã. Ele falou isso em 2018, quando ele chegou ao poder. Né? E aí o que acontece? Aquele acordo que foi feito, ele simplesmente acabou com aquele acordo, né? Porque ele achou que era o pior acordo da história. Tá? E neste momento, quando ele volta a aceitar aquele acordo, ele quer um tipo de vitória, ele quer algum tipo de acordo, e ele não quer essa guerra. Claramente, se ele quer um acordo, é porque não quer essa guerra. Tá? E o que acontece neste momento é que o Irã teria ainda uma outra vantagem, porque a partir desse acordo, que seria o mesmo de 2015, mas com alguma mudança, né, o Irã
poderia ter, inclusive, aí um limite de tempo, né, para manter o enriquecimento de do urânio até um certo nível e depois poderia voltar a conversar com os Estados Unidos. O acordo anterior falava que era por tempo quase indeterminado, né? Então, o que está sendo discutido agora entre Irã e Estados Unidos é uma limitação do acúmulo de urânio enriquecido, tá? E também o número de centrífugas que o Irã possui para o enriquecimento também vai ser reduzido, tá? Vai ser reduzido para uma quantidade menor, tá? O Irã já estaria no nível de enriquecimento de urânio até 60%, tá? O que permitiria, inclusive, não somente a utilização disso para a energia nuclear, mas também para muitas outras coisas, por exemplo, criação de medicação, um monte de coisas, né? Os Estados Unidos querem a redução desses 60%. Por quê? Para você ter, por exemplo, ogiva nuclear, você precisa enriquecer o urânio a partir de 90, acho que 90, alguma coisa, 90%. Tá? O Irã está muito perto disso, estaria muito perto disso. O que o Irã vai aceitar com este acordo com os Estados Unidos? Vai aceitar que o seu nível de enriquecimento de urânio fique na ordem de 3,67%. E 3,67% é o suficiente para que o Irã possa ter energia nuclear. O que o Trump falava antes? Né? Ele queria destruir completamente o programa nuclear iraniano, inclusive o programa civil. E, neste momento, ele volta ao acordo de 2015 e ele simplesmente aceitaria que o Irã mantivesse o nível de 3,67% do enriquecimento do urânio, o que seria suficiente para que o Irã pudesse ter energia nuclear. Ou seja, é uma vitória do Irã. Porque o Irã, em teoria, não quer prosseguir, na verdade, com o enriquecimento de urânio para ter ogivas nucleares neste momento. Em teoria, seria isso, né? E antes, né, o que queria os Estados Unidos é que o Irã sequer tivesse energia nuclear. Então, o acordo deve, né? A gente não sabe, amanhã pode mudar tudo. Deve ser feito entre as duas nações, né? E o Irã vai continuar com seu programa nuclear civil numa boa. Isso é uma derrota brutal para o Netanyahu, porque isso aí afastaria os Estados Unidos da possibilidade de uma guerra contra o Irã. Pois é, Josa, mas a questão. Eu tenho duas questões assim. Depois eu quero entrar na que a Suzane está perguntando se sabe alguma coisa sobre a questão do Paquistão, Caxemir e tal, mas o Índia. Mas eu quero antes. Mas eu queria saber o seguinte: o Trump já completou 100 dias de governo. E ele disse que ia acabar a guerra da Ucrânia em 2 dias, que ia fazer isso acontecer, que ele ia impor contra a China. Até agora ele não conseguiu fazer nada, só conseguiu fazer porcaria, né? Só ameaçou. E o que ele conseguiu fazer foi só os amigos dele ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, porque de resto está ferrando todo mundo. O que o Trump pode apresentar? Tipo, tá dizendo que nesse acordo contra o Irã também ele perde. Ou ele vai fazer um acordo, vai perder e vai dizer que ganhou? O que ele pode Não, ele vai dizer que ganhou. Ele vai dizer que ganhou. Ele vai usar a narrativa. Ele tem ao seu lado os donos, né, das Big Techs, né? Ele tem o Musk, né? Você vai encontrar milhões de posts, né, de robôs lá, por exemplo, no X, né, antigo Twitter, elogiando o acordo, falando da grande vitória do Trump. É isso que ele vai ter, né? Então, isso por um lado. Agora, eu tenho um palpite sobre essa questão. Assim, quando a gente olha do ponto de vista bastante objetivo para o que para essa ideia de querer enfrentar a China, de que a Rússia não é o inimigo dos Estados Unidos e tudo mais e tal. Os Estados Unidos não assumiriam que a Rússia não é inimiga da América, né, como eles chamam, se os Estados Unidos realmente não quisessem acabar com essa guerra. Na minha opinião, esse era um desejo do Trump. Acontece 2 coisas. A primeira delas é que começa a haver uma forte resistência dentro dos Estados Unidos, através do setor bélico, para que ele não acabasse essa guerra. E essa pressão que ele dominava no começo passou a ser muito forte depois. Este é um ponto. O outro ponto, e aí o sionismo chega e fala, você ficou isolado, agora você só tem a mim como apoiador. Mas esse é um caso. O outro ponto, eu acho que tem a ver com o caráter de negociador do Trump, né? Porque ele poderia até querer acabar com a guerra, mas num certo momento ele pensou o seguinte, mas como é que eu tiro lucro disso aí? Eu preciso ter algum lucro. Os Estados Unidos precisam ganhar algum dinheiro também, né? Então, daí a tentativa... lucro político, lucro econômico também. Exato. E aí a intenção de pressionar para um acordo com o Zelensky.
Então, a pressão sobre o Zelensky, na minha opinião, não foi muito forte, porque esse é um palpite que eu tenho, porque ele queria chegar a um acordo. Uma vez assinado esse acordo, né, já era. Né? Então, é muito provável que ele mude um pouco. Já começa a haver conversas aí de que os Estados Unidos podem deixar as negociações, podem deixar de lado. Então, na verdade, eles sairiam da guerra, né? Não acabaria com a guerra, mas deixaria a guerra para quem quer lutar. Se os europeus querem lutar, ótimo, a gente está saindo da guerra. Ao mesmo tempo, né? Olha que interessante, se os europeus querem lutar, e não é ruim, porque eles podem comprar nossas armas, né? Então, eu não estou fazendo guerra, ao mesmo tempo que o setor bélico está ganhando dinheiro. Por quê? Porque eu estou mandando armas, né? Para bons pagadores, que são os europeus, que são os dementes da vez, os loucos da vez, os doentes da vez, que querem continuar com essa guerra. Nós entendemos que não é uma guerra nossa, não é uma guerra agradável, uma guerra lucrativa, uma guerra importante, não é a nossa guerra. Se eles acham que é a guerra deles, tudo bem, eu não vou acabar com a guerra deles. Eu acabei com a minha guerra com a Rússia. Se eles querem continuar na guerra contra a Rússia, é problema deles, e é uma grande vantagem para nós, Estados Unidos. Por quê? Porque a gente vai entregar as armas para os europeus, que estão falando em se rearmar e tal, mas a sua indústria bélica ainda é muito dependente das armas dos Estados Unidos, de onde comprariam essas armas. Por isso, os europeus continuariam com a guerra, os Estados Unidos continuariam vendendo essas armas para os europeus, ao mesmo tempo que eles se retirariam da guerra. Então, o Trump não precisa acabar com a guerra, né? Ele apenas precisa acabar com a participação dos Estados Unidos na guerra. É isso que ele entende, provavelmente, neste momento. Uhum. Josa, e a Suzane perguntou sobre a questão da Caxemir, lá do Paquistão, lá com a Índia. Então, eu ouvi falar que tem dedo da CIA aí. Certamente tem dedo da CIA. Há muito tempo. Essa questão da Caxemira, a Caxemira é uma região que fica ao norte da Índia e do Paquistão. É uma região que tem muito mais muçulmanos do que hindus, né? É uma região que, provavelmente, se pudesse, em algum momento, opinar, eles gostariam de ser independentes ou se unir ao Paquistão, né? Mas as duas nações possuem partes da chamada Caxemira, tá? Que foi uma forma como o Reino Unido, né, depois que deixou aquela área, deixou a Índia, né, tentou dividir para dominar, né? Então, gerar inimigos. Então, a Caxemira não ficaria com o Paquistão. Uma parte ficaria com a Índia, outra com o Paquistão, para ter problema. Uma parte ficaria com um país que é hindu, outra parte ficaria com um país que é muçulmano, para ter problema. Esses problemas, de certa forma, já levaram a hostilidades muito severas em alguns momentos do passado, né? Mas eles acabaram se acertando. O último grande evento que teve aí, que quase levou uma guerra, que teve, inclusive, a participação de atentados como os que aconteceram agora, né? Foram muito bem resolvidos quando ambos os países estavam prestes a ter uma guerra. Chegou a ter, inclusive, um embate aéreo entre as duas nações, né? O Paquistão e a Índia. Foi em 2021, alguma coisa. Eu perco sempre essa data, que eu sempre confundo com outra data. Mas o Imran Khan, que era o líder do Paquistão naquela ocasião, ele era um líder muito diferenciado, né? Ele é considerado um popstar no Paquistão, né? E aí o que acontece? Ele era um cara que tinha entendimento de que o Paquistão precisava, na verdade, se voltar para o seu desenvolvimento, né? O Paquistão estava prestes a assinar inúmeros acordos, outros, né, com a China e também com a própria Rússia, né? O Khan parecia ser um daqueles líderes assim diferenciados, né? Aqueles raríssimos líderes que surgem na humanidade. O que fez o Ocidente? O Ocidente simplesmente estabelece uma guerra colorida no Paquistão e tira o Imran Khan do poder, né? Que inclusive acabou sendo preso. Ele perde todos os direitos políticos dele, né? Ele conseguia, por exemplo, gerar manifestações gigantescas de milhões de pessoas, apenas com o único chamado dele. Ele falava, eu quero uma manifestação amanhã. Todo mundo falava para todo mundo, amanhã tinha 1 milhão de pessoas nas ruas. Ele era extremamente poderoso. Tiraram ele do poder e colocaram ele na cadeia, né? Naquela ocasião, ele foi vital para que não houvesse a briga entre os dois, né? Qual é a intenção agora dessa briga? Por que essa briga é importante neste momento? Porque há uma intenção dos Estados Unidos, né, de fragilizar os BRICS, tá? Então, uma guerra da Índia com o Paquistão é uma maneira de você fragilizar os BRICS,
né? É uma maneira, por exemplo, de você causar inúmeros problemas para a Índia. É uma maneira, inclusive, de você, enfim, gerar problemas até mesmo vai que a Índia joga uma bomba nuclear no Paquistão, a Índia pode ficar isolada, isso vai comprometer completamente ali os seus problemas nos BRICS, o seu desenvolvimento e assim por diante. Se o Paquistão joga uma bomba na Índia, então é necessário que eles tenham confrontos, né? Um confronto que poderia enfraquecer essa Índia, ao mesmo tempo em que essa Índia hoje tem o apoio militar dos sionistas, e dizem que até mesmo dos Estados Unidos, neste momento, né? Então, é claro que teve o dedo da CIA nisso daí. A CIA é o típico modus operandi da CIA, né? Porque no passado também foi assim, né? A CIA também esteve presente na antiga tentativa no assassinato de turistas, né? E na tentativa de que os dois países entrassem em guerra. Naquele momento você tinha um Khan, agora você tem os loucos, né? Agora você tem os malucos. De um lado você tem o pessoal do Paquistão que é maluco, que é louco, né? Que está falando que tem que ter guerra. Se for para ter guerra, vão ter guerra mesmo. Do outro lado, você tem a Índia, que tem um cara de extrema-direita que persegue minorias, né, que é um fascista, que é um monge, né, e que também não é uma pessoa do bem. Então, você tem doidos de um lado e doidos de outro. E o que o doido da Índia fez? O doido da Índia, ele cortou o fluxo das águas do rio Inde, né, praticamente ali, rompendo o acordo das águas do rio Inde que havia entre as duas nações. O que significa isso? Significa que 60% da agricultura do Paquistão, né, que utiliza-se das águas desse rio, simplesmente vai deixar de existir, tá? Simplesmente. As águas desse rio, simplesmente, é vital, elas são vitais para a agricultura do Paquistão, né? Que responde, a agricultura do Paquistão responde ali, para você ter uma ideia, por 40% dos empregos do país. 40%, tá? Dos empregos do país por causa da agricultura. Então, se essa agricultura ela entra em colapso, né, esse país que já está numa crise muito grande, vai ter fome, vai ser uma tragédia. Então, veja, se a Índia mantiver o bloqueio das águas do rio, não há o que o Paquistão possa fazer. Não há o que... Porque é uma questão existencial para o Paquistão, né? O Paquistão vai precisar realmente atender ao que é, na prática, uma declaração de guerra da Índia. Então, muitos estão falando que estão tentando colocar panos quentes e tal. Não adianta. Para não ter a guerra, a Índia vai ter que recuar, né, dessa ideia de continuar a bloquear as águas do rio indo para o Paquistão. E quem está atuando neste momento para tentar colocar ambos os lados, chamar ambos os lados à consciência, é um pouco a China, muito o Irã e, sobretudo, a Rússia. Uhum. Então esse rio então é um rio que vai da Índia que vai para o Paquistão. Não, então, é um rio, ele sai da Caxemira, tá? Da Caxemira, a Caxemira tem vários rios. Quando a gente fala Indo, não é somente ele, tem vários rios que desce da Caxemira. Pois eu estava tentando achar aqui. Fica lá nas montanhas, né? Exato. Então, aí um monte de rio acaba descendo para os dois países, né? E aí o que acontece? O que a Índia vai fazer? Ela vai bloquear, né, as águas do rio que desceria para o Paquistão, ela vai bloquear essa água que não chegaria mais ao território paquistanês. Uhum. Deixa eu ver o que mais que mais que temos para falar que aconteceu na semana, Josa? Então, na semana a gente teve também, além de todos os ataques aos palestinos em Gaza, né? A gente também vem se deparando com alguns ataques da resistência, né? A resistência tem conseguido fazer ataques muito interessantes também, tem atingido as tropas israelenses, né? Cada vez mais se fala no número de vítimas, que é muito diferente daquele que se falava anteriormente. Neste momento, já se assume em Israel que pelo menos 16 mil soldados ficaram feridos na guerra contra os palestinos em Gaza. E fala em quase 6 mil mortos, tá? Quase 6 mil soldados israelenses teriam sido
mortos com um ataque ali, na guerra contra os palestinos. Nessa semana também tivemos ali, além de todos os ataques contra os houthis, tivemos também algo bastante interessante, que foi os ataques contra os sírios por parte de Israel, né? O que acontece aí? A gente tem lá na Síria o Jolani, que é o cortador de cabeça, né? Que se engravatou, ficou todo bonitinho, foi no barbeiro, arrumou a barba, arrumou o cabelo, né? E, de repente, se anunciou como alguém do bem, quando ele não era alguém do bem. Ele foi o terrorista colocado no poder pela Turquia e por Israel, né? O que acontece? O Jolani, ele, em nenhum momento, ele sinalizou, por exemplo, que ele daria alguma resposta às invasões israelenses naquela área do Golã. Israel está ampliando o seu domínio sobre o Golã. Em nenhum momento, para o Jolani, isso é um problema. Uma vez como líder da Síria, presidente da Síria, ele deveria se incomodar quando um país estrangeiro toma conta do seu território. Ele falou, ele não fazia sequer referência a este problema. Estava atacando os alauítas, os cristãos e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos, quando teve aí a queda do Bashar al-Assad e a chegada ao poder do cortador de cabeça, do Hayat Tahrir al-Sham, HTS, né, nós tivemos os drúzios, que são uma minoria, que estão especialmente estacionadas naquela área perto do Golã. Nós tivemos os drúzios, né, sinalizando aí, fazendo piscadas para Israel, tal, aquela coisa toda, né, esse povo aí vai acabar com todos nós, nós queremos a proteção de Israel, assim por diante e tudo mais, né? Israel tomou conta daquelas áreas do Golã, né? Israel começou a ampliar seu território lá na Síria e assim por diante. E aí o que acontece? Alguns dias atrás, né, o Jolani sinalizou, né, que ele estaria disposto a assinar um documento que seria um documento que representaria, por exemplo, um novo acordo de Abraão, ou seja, ele reconheceria totalmente o direito de Israel de existir, que não atacaria Israel, que Israel é um país amigo e tudo mais. Pois só para as pessoas terem a noção de quando a gente fala que Israel foi, e o Ocidente que criaram o Estado Islâmico, do qual esse cidadão fez parte no passado, né? Ok, né? Então, houve, inclusive, ali muita insatisfação em alguns grupos que estão no guarda-chuva do HTS, alguns grupos ali que não aceitaram muito essa posição do Jolani, né? Inclusive indicando que podemos ter uma guerra civil na Síria entre esses grupos que estão dentro do guarda-chuva do HTS. Mas as críticas ao Jolani foram muito fortes, né? Ele começou a piscar demais para Israel, ele começou tal, enfim, e tudo mais. Aí o que acontece? Alguns dias atrás, o Netanyahu fez uma declaração falando que, sim, ele está ocupando o Golã e ele está atacando brutalmente a Síria, porque ele está fazendo isso para proteger, né, os drúzios. Para proteger os drúzios, né? E agora, o que fez o Jolani? As tropas do Jolani, em virtude de toda a campanha que os drúzios têm feito, né, de se unir a Israel, tudo mais e tal, eles fizeram um ataque aos drúzios. Tá? O que fez o Netanyahu neste momento? Fez bombardeios estarrecedores em toda a Síria, inclusive ao Palácio do Jolani. Tá? Então, veja, o que é o Jolani? É uma espécie de prostituta que quer, sabe, enfim, se entregar àquele que paga mais. Né? Só que não está dando certo. Ele resolveu confiar justamente no Netanyahu. E aí o Netanyahu deu um sinal para ele agora que a cabeça dele pode estar cortada a qualquer momento. Com esse ataque que foi feito ao palácio do governo do Jolani, inclusive. Não chegou a atingir, mas ficou muito perto ali. Que foi um sinal claro de que um míssil israelense pode acabar com a vida do Jolani a qualquer momento. Tá? Então, é irônico, né? Porque é uma liderança aí totalmente pró-Ocidente, né? Ele não engana ninguém, ele é um produto do Ocidente para gerar instabilidade naquela região, né? Para dividir a Síria, para tornar a Síria um caminho, né? Para as tropas israelenses e dos Estados Unidos, né? Rumo a uma possível guerra contra o Irã, e assim por diante. Tá? Um caminho também para que as tropas israelenses combatam qualquer tipo de grupo que seja hostil a Israel lá na Síria,
para que a Síria possa até ser utilizada para um ataque às tropas, por exemplo, do Hezbollah, a partir de algumas posições ali na própria Síria, né? Então, ao mesmo tempo, o que fez o Netanyahu, depois de tantos serviços prestados pelo Jolani? Resolveu bombardear o palácio do governo do Jolani, tá? Então, é só uma ironia aí, né? Dessa história. Né? E aí, Portinho? Josa, obrigado pela tua presença aí. Eu tô com grande dificuldade de internet, por isso que eu tô entrando, saindo aqui, tô tentando me corrigir aqui, mas tá. E o pior de tudo é o seguinte, que nos testes que eu tô fazendo, tá dando que eu tô com um sinal bom, só que tá num corta para cá, corta para lá, então eu tô no meio aqui. Parece que eu tô no meio de Gaza aqui tentando fazer essa live, ó. Mas sua fala tá ótima, tá chegando perfeitamente. Pois é, tu vê, e eu tô ouvindo picotado aqui, a imagem tá parando para mim. Então não, a imagem tá parando, mas o som tá bom, Portinho. Diminui a resolução. Mas é isso. Diminui a resolução, daí porque o som tá bom. Vamos tentando levar, mas deixa eu agradecer o Josa, que entrou para ficar até às 10 e já ficou até às 11 aqui com, né, nessa sucessão de problemas aqui de internet, entrando o nosso camarada Ciro, mas tá maravilhosa essa live, eu tô indignado aqui porque eu queria estar curtindo mais a live, eu tô no meio aqui da turbulência, tentando pegar algumas coisas aí, mas o público tá maravilhoso também, agradecer já a todo mundo que tá no chat aí conosco, né? E Josa, obrigado aí pela tua presença. E para o pessoal se inscrever no Ponderações com Josa Novales, né? Isso. O canal do Josa. Deixar para o Josa fazer o jabazinho dele aí, divulgar as redes e tudo. Eu vou botar o link do YouTube dele aqui no chat. Agradeço muito aí, Ponderações com o Josa Novaes. Espero todo mundo lá no canal. Muito obrigado pela gentileza aí, né, de estarmos aí a debater esses assuntos e outros, né? Então, até a próxima semana. Forte abraço a todos. Eu estou vendo ali que o meu amigo Jonathan está chegando aí. Vai ter muita coisa para falar do nosso querido, amado Vietnã. Vou morar aí ainda, hein? Ainda morarei no Vietnã. Esperamos você, viu, camarada? Aqui tá de portas abertas. Eu tô vendo se eu consigo falar com... tudo junto. Eu tô vendo se eu consigo falar com o time do Hanoi, mas agora tem um time mais forte que é o Vietel aí, o time da empresa, para ver se eles querem alguém para organizar o futebol do Vietnã, né? Porque se tiver, eu vou correndo aí para ser organizador aí de futebol. Né? Vai ter que aprender a tomar chimarrão também, Josa. Não, por que não? E aí, para proteger, né? Para criar um projeto aí, até mesmo um projeto ligado por que não, o fortalecimento desse país para que um dia ele chegue à Copa do Mundo, aí tudo mais, né? Daria para fazer tranquilamente pelo meu conhecimento na arte de futebol. Ver se uma hora eu consigo chegar aí no pessoal do Hanoi, que era um clube que em algum momento parece que abriu as portas dessa possibilidade, ou até ao Vietel. Aí, do nada, eu vou parar aí no Vietnã, vou ser seu vizinho aí, meu amigo Jonathan. Viu, José? Só uma observação, tá? A maior parte dos brasileiros que estão aqui, eles vêm pelo futebol, tá? Eles vêm por conta da relação com o futebol. Então, tem um potencial bem grande aí. Quem sabe? Então tá bom. Forte abraço a todos aí. Ótima live. José, antes de tu sair, José, eu sei que tu gosta muito de filmes e séries e cultura, né? Deixa eu adiantar a dica cultural para te pegar ela, José. Aí tu decide se tu assiste a dica cultural ou se tu fica ouvindo o Jonathan aí contando sobre o dia dos 50 anos, né? Mas a minha dica cultural é do Vietnã, então por isso que eu quero trazer já. É o Ponto de Virada, tá no Netflix aí. Acho que entrou agora nos últimos dias até. E surpreendentemente no Netflix, às vezes publica coisas boas, né? Eu assisti só o primeiro episódio, mas achei muito bom o primeiro episódio. E é muito bem feito, assim, o documentário. Ponto de Virada. Eu até acho que é uma série que eu estava procurando na internet, eu acho que tem outros... Acho que tem Ponto de Virada 11 de setembro, tem Ponto de Virada, eu acho que agora de Gaza também, mas esse é Ponto de Virada Vietnã. Muito bom, vale a pena assistir aí. Tá bom, valeu, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos, forte abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado. Um abraço, José, até mais. Portinho, posso dar uma outra dica também bem legal de filme sobre o Vietnã? Claro. Sobre o vietnamita.
Eu vou colocar aqui no chat, tá, o link para vocês e vou explicar de onde surgiu esse link. Aqui no Vietnã, nós temos na Universidade de Hanoi, uma das poucas universidades do Sudeste Asiático em que eles ensinam português como segunda língua em um curso superior. Então, os alunos da Universidade de Hanoi, em ocasião dos 50 anos da unificação do país, traduziram e legendaram esse filme do vietnamita para o português. Então, eu mandei ali o link, gratuito, só acessar e podem baixar, podem visualizar. É um filme vietnamita, em que foram os alunos da universidade, né, que falam português, né, que estudam português, que legendaram para a gente ter essa oportunidade de se conectar e conhecer um pouquinho mais do Vietnã. Então, eu só mandei ali para aproveitar os 50 anos aí, aproveitar o trabalho das nossas camaradas aí, que são uma juventude muito boa, que tá, inclusive, semana que vem eles comemoram aí, e comemoram muito mais que nós, né? A Semana da Língua Portuguesa. Vai ter uma semana de eventos em Hanoi, que eu fui convidado, espero que consiga participar também. Vão fazer ali feiras, vão fazer promoções culturais do Brasil, e é uma galera que trabalha assim junto comigo, que é uma questão de promoção cultural, uma questão de relações, né, diplomáticas para a par. São o pessoal que trabalha bastante comigo aqui no Vietnã para promoção do Brasil, né, e para me ajudar também a trazer coisas do Vietnã para o Brasil. Ajudam muito, muito, muito mesmo, tá? Inclusive, esse curso de português, a gente tem várias parcerias aí, nos próximos meses vão surgir aí as traduções de livros clássicos do vietnamita para o português brasileiro, que nós não tínhamos até então, né? Então, nós estamos num trabalho bem legal de traduzir livros também para poder publicar no Brasil. Excelente, excelente. Vou pegar esse link depois e também tentar assistir. Já assista, vale a pena. Tá no Drive, eu vi o link aqui, tá no Drive. Dá para pegar e baixar e já assistir direto. Não precisa nem plataformas, nada.